Ok, então vamos começar a nossa reunião. Amém? Hoje somos poucos, mas somos bons, eu vou sempre dizer. Ok, vocês hoje é normal vocês verem pouca gente. Eu já falei até com o Arthur. Obrigado, Fran. Podes-me puxar se alguma coisa tocam a campainha em casa do barulho, ou aí essa porta. Ok. Hoje somos poucos porque ainda temos jovens, como eu falei com o Arthur, que querem usar os últimos cartuchos de férias. Ok, nós sabemos que há pessoal que ainda quer usar, já estão a pensar que vai começar a escola, então pediram, queriam tirar esse tempo. Como o Simão também foi tirar um tempo fora de casa, há mudança, o Simão sair de casa, isso é bom. Mas o João também, né? O João também. Temos aqui o André e a Miriam comigo em videochamada, isto é pela primeira vez, vai ser giro, acho que isto vai ser interessante. Estar a falar para vocês e para eles, mas acho que sim. Não consegui no Zoom porque eu não tinha o ID para entrar na senha, neste caso aqui. E então, pronto, ok. A gente conseguiu arranjar uma forma de eles poderem estar a participar, isso é o que interessa. Que eles também precisam de ser abençoados. Amém? Então é assim, nós somos poucos, mas acho que é interessante nós termos a mesma atitude. Nós estamos aqui por Deus, amém? Para recebermos de Deus. Não é aquilo que nós vimos, mas aquilo que nós queremos sentir da parte de Deus, receber esta noite da parte de Deus. Eu estou muito entusiasmado no sentido que eu disse que ia começar. Eu sei que eu estou a falar, vou ser muito sincero, quando foi comigo, eu disse, uau, vamos começar a nossa série das 5 pedras de Davi, vamos começar, e de repente começo a ouvir mensagens a tocar no telemóvel, a ligar, olha, não vou poder dar, eu, fogo, Senhor. Mas o Senhor diz, faz na mesma, é necessário, não desistas. Porque até a própria mensagem fala sobre isso, nós não desistirmos e nós temos uma atitude de estar ali ao máximo. E é isso que nós precisamos, é estar aqui ao máximo, amém? Estar aqui na presença de Deus, desejarmos mais a cada dia de Deus. Eu quero mais, eu quero ser cheio de Deus, para que nós possamos ser também abençoadores para outros, amém? E então eu queria pedir para nós estarmos de pé, amém? E para nós termos um tempo de oração. Mas este tempo de oração vai ser diferente. Eu não queria ser eu a estar a orar, mas eu queria que nós fizéssemos como tivemos a outra reunião. Vamos escolher 1 ou 2 ou 3 e vamos orar uns pelos outros, que acho que é importante nós estarmos aqui a orarmos uns pelos outros. E também na vossa oração metam esta reunião. É importante que não seja eu, mas seja o Espírito de Deus em mim, mas também com aqueles que vão falar e vão estar aqui também a falar. Amém? Então, vamos ter uma atitude de estar aqui agora para servir também. Então escolham uma pessoa qualquer e orem, ok? Não foi? Então vamos ficar. Vai. Pronto. Ficam os três, bora. Bora. Amém. Senhor, obrigado por estão aqui, juntos aqui, Senhor. Eu oro, Senhor, que abençoes, Senhor, os seus corações, as suas vidas, Pai. Senhor, que tu sejas com eles, Deus, que o teu Espírito Santo possa continuar, Senhor, a falar, a transformar a nossa alma, que nós possamos ser cheios do teu Espírito Santo, Deus. Deus, eu oro, Senhor, que abençoes a vida do Fran e do Arthur, e que eles possam caminhar cada dia, Senhor, ter, ó Deus, da tua presença, que eles possam desejar ser cheios todos os dias de ti, Senhor, ó Deus, que eles possam tirar sempre, Senhor, ó Deus, que possam caminhar contigo todos os dias, Pai. Obrigado, Senhor, pelo trabalho do Fran, obrigado pela família do Arthur, Senhor, abençoa-os, Senhor, guarda-os, Senhor, ajuda-os, Senhor, mostra, Senhor, quais são os teus planos para a vida deles, Senhor, e usa-os, Senhor, como vasos nas tuas mãos, Pai. Ó Deus, te agradecemos também pela reunião desta noite. Usa-me como vaso nas tuas mãos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a não ser eu, mas ser o teu Espírito Santo dirigir, Senhor, toda esta reunião. Pega em cada um de nós, fala com cada um de nós, Pai. Nós queremos ser convidados por ti, Deus, em nome de Jesus. Amém.
Pai, os nossos corações, frutifique, Deus querido, Pai, que possamos, Deus querido, Pai, sermos transformados a tua imagem e semelhança, Pai, de acordo com a tua vontade, de acordo, Senhor, com o teu filho, Pai, assim como o teu filho é, nós também queremos ser, Deus querido, Pai. Santo Espírito Deus, tu és a reverência, tu és o menino nosso meio, Deus querido, Pai. Eu te louvo, Senhor, te agradeço, Pai, por esse momento, Deus querido, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Deus querido, Pai, abençoa, Deus querido, nosso irmão que vai te louvar, Senhor, perante ti, Deus querido, louvor e adoração, Pai, perante ti, Deus querido, abençoa, Deus querido, o autor, Deus, abençoa o nosso livro, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Qual será a altura que nós já passámos bem sem nenhum projeto? Meu Deus, tantas coisas nas coisas, tantas coisas que nós nem sabemos, tantas coisas que nos falam, tantas coisas que nos dão, tantas coisas que nos dão. Enquanto Tati, podes vir aqui. Amém. Enquanto elas estão a orar, eu queria pedir, Fran, vem orar. Vem orar pelo André e pela minha. Amém. Grandioso Deus da terra, Pai Todo-Poderoso, nesse momento, Pai, eu intercedo pela vida dos meus irmãos, André e Miriam, Pai, do teu filho Moisés, Senhor. Deus querido, Pai, que a tua poderosa mão, Senhor, esteja estendida sobre eles, Deus, e eles estejam sobre as tuas mãos, Pai, em proteção e em sustento, Deus. Em nome de Jesus Cristo, que o teu Santo Espírito abunde em presença, em amor, em mansidão, em bondade, que os frutos do teu Santo Espírito, Pai, frutifiquem nesta casa, nessa família, Pai, que as tuas bênçãos, Senhor, em vez deles correrem atrás delas, que elas corram atrás deles, Pai, que elas os alcancem, Deus querido, Pai, e que eles sejam cheios, Pai, da tua graça, Deus querido, que a casa e a sua família sejam, Pai, cheios da tua glória, Senhor, que todos que olharem para eles, Senhor, que eles vejam, Deus querido, a tua luz brilhando através dessa família, meu Pai,
que eles sejam, Deus querido, sal e luz aonde eles passarem, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que a tua unção seja sobre eles, Pai. Deus querido Pai, eu te peço, Deus querido Pai, que dê sabedoria a esse casal para criar os seus filhos, Pai, debaixo, Deus querido Pai, da tua graça, Deus, e de acordo com a tua palavra, Senhor, Deus querido, para que ele cresça, Senhor, sendo visto como filho de um casal, Deus querido Pai, cristão, Senhor, que ele tenha princípios, Senhor, e bases bíblicas de acordo com a tua palavra, de acordo com a tua vontade, Santo Espírito de Deus, para que ele cresça, Senhor, fazendo a tua obra, para que ele cresça, Senhor, sendo moldado à tua imagem, à tua semelhança, para que quando ele for, Deus querido Pai, para que quando chegar a hora certa, o Senhor possa usá-lo da maneira que o Senhor bem querer, Pai. Que os teus dons, Espírito Santo, sejam sobre esse filho, Pai, em nome de Jesus, Pai. Ajude-os nessa nova caminhada, em nome de Jesus. Que a tua graça, o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia se renovem dia após dia sobre essa família, Pai. Amém, amém. Obrigado, mano. Amém. Amém. Então vamos louvar a Deus, amém. Com todas as nossas forças, amém. Pronto para louvar o nosso grande Deus, amém. Jesus,
Pai, obrigado, Pai, por, Senhor, nesta tarde, Senhor, nós podemos estar na Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nesta noite Tu nos chamaste até este lugar, querido Espírito Santo, para falares connosco, Senhor. E nós também queremos falar contigo, Senhor, nesta tarde. E por isso, Senhor, te entregamos estes louvores a Ti de coração, Senhor. Amém. As tuas promessas eu deixo.
Amém? A Cristo Jesus. Estamos bem? Prontos para receber de Deus? Amém? Entregamos todo o louvor a Deus. Amém? E é bom que a gente entregue todo o louvor a Deus. E não deve haver tristeza no nosso coração. Deve haver alegria. Amamos mais do que tudo a Ti, Jesus. É isso que nós devemos entregar em tudo. Tudo o que fazemos é para Cristo. Tudo. Amém? E eu queria que me ajudassem, todos vocês. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 17. Eu vou desafiar o Fran. Eu gosto de desafiar o pessoal. Amém? Então o Fran vem aqui ler. Diz a tua tradução. Amém? É o capítulo 17 até o versículo 11. Amém? Já sei. Amém? Amém. Os filisteus reuniram seu exército para a batalha e acamparam em Éfes-Damim, entre Socor, em Judá, e Azeca. Em resposta, Saul reuniu as tropas israelitas perto do vale de Elá. Assim os filisteus e os israelitas ficaram frente a frente, em colinas opostas, com um vale entre eles. Olha que cenário. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura, usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Também usava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. A haste de sua lança era pesada e grossa, como um eixo de um tiara. E a ponta de ferro da lança pesava cerca de 7 quilos. Seu escudeiro caminhava à frente dele. Golias parou e gritou para as tropas israelitas: Por que saíram todos para lutar? Eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Escolham um homem para vir aqui e lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos. Mas se eu o matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje o exército de Israel. Mandem um homem para lutar comigo. Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. Amém. Então nós estamos a falar de uma guerra entre israelitas e os filisteus. Amém? Sabemos que estamos a falar de Davi, que vem a este lugar, que é enviado por Deus neste lugar. Nós vimos grandes coisas. E eu agora vou desafiar a Nai, por isso eu queria a Nai, que viesse aqui também ler o versículo 12 até o 22. Ok? Vamos participar, amém? Para a gente entrar na história. Amém? Não faz mal. Nós vamos também dentro da nossa. 12, versículo 12 até o 22. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, e nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé, e seguiram a Saul à guerra, e eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo, Abinadab, e o terceiro, Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul, para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te para teus irmãos em um efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre e levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se lhes vai bem, e tomarás o teu penhor. E estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus.
Davi, então, se levantou pela manhã bem cedo e deixou as ovelhas a um guarda e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Amém. Obrigado. Então nós vimos aqui a mão de Deus, amém? A mão de Deus na vida deste jovem, e nós já conhecemos toda esta história, amém? Esta história todos nós já conhecemos que Davi foi usado tremendamente. Um jovem que tinha 17 anos, reparem, foi usado por Deus para enfrentar um grande gigante na sua vida. E não é por acaso eu meti aqui e pedi à Tati para me arranjar esta imagem, porque todos nós já conhecemos esta história. Eu peço a vocês que em casa possam ler e reler esta história que nós lemos agora, e ainda temos mais a continuação. Mas eu queria fazer uma série, como eu disse, das 5 pedras de Davi, porque isto tem um significado. Davi podia ter, neste caso, podia ter pegado só numa pedra, mas ele pegou em 5 pedras. Isso tem um significado. E é interessante o livro que eu estou a ler, que Deus tocou no meu coração e eu fiquei assim, há algo que tu queres me mostrar. E é na realidade, hoje, nós vimos por esta história que Davi vem nos ensinar, ou seja, Deus pegou na vida de Davi para nos ensinar como enfrentar os gigantes da nossa vida. E nós precisamos de enfrentar os gigantes, e todos os dias nós enfrentamos gigantes que vêm sobre a nossa vida. Mas nós queremos também aprender nesta tarde, por isso é que vamos ter a nossa série. A nossa série, eu hoje só vou chegar até uma pedra, porque senão não tem graça, porque só numa pedra tem muita coisa para dizer. E isto vai ser interessante porque nós vamos nos aprofundar. E isto é ótimo. Então, esta é a primeira série que nós vamos começar. Eu tenho aqui uma introdução que gostava de ler para vocês, com calma, que nós pudéssemos meditar e queria que vocês pudessem ouvir. Então, Davi é uma vida inspirada, que Deus pegou na sua vida. A vida de Davi, sem dúvida, permanece na história como uma das grandes personalidades que alguma vez vimos. Amém? Deus transformou este jovem. E este jovem tinha uma grande personalidade. Não é por acaso que este jovem era o segundo coração de Deus. Amém? Então havia uma intimidade muito grande. E é isso que Deus também quer mostrar-nos aqui. Que nós possamos ter essa intimidade tão grande com Ele, para sermos usados como Davi foi usado. Amém? Então foi um grande guerreiro que conquistou, é um grande conquistador, que levou a nação de Israel a ser um potencial mundial do seu tempo. Amém? Então, Davi foi um grande guerreiro e um grande conquistador que levou uma nação de Israel a ser um potencial mundial no seu tempo. Foi um grande músico, e ouçam, vocês vão confirmar sobre isso que vocês leem. Foi um grande músico que inventou vários instrumentos musicais, permaneceu e desenvolvimento de milhares de músicas e cantores, que escreveu também salmos e poemas do Senhor, que um deles nós já conhecemos. Qual é? O Salmo 23. Amém? Eu quando eu li isto disse, desde pequenino, vocês podem não acreditar, desde pequenino, o Salmo 23 sempre parece que ficou dentro de mim, e é tipo como um marco, ok? Que Deus já me falou muito, e eu não sabia, mas porquê, Senhor? E eu acredito que quando eu li este livro, Deus quer nos fazer grandes guerreiros a enfrentar gigantes. Ou seja, o maior guerreiro. Ou seja, Deus quer fazer guerreiros em nós, maiores do que os gigantes que nós temos na nossa vida. Amém? O gigante torna-se como uma formiga para nós, se nós formos um grande guerreiro em Cristo Jesus. Então nós temos que ter segundo um coração com Deus, como ele tinha com Deus, uma intimidade tão grande. Amém? Não foi por acaso que ele foi um grande músico. E se nós formos a ver, eu compartilhava isto hoje aqui com o nosso Arthur, e foi interessante que eu estava a dizer ao Arthur, reparem, aquele jovem, ele só queria estar no monte com as suas ovelhas, e em todo o tempo ele adorava a Deus, em todo o tempo ele estava na presença de Deus. Por isso, se nós estivermos em todo o tempo, onde nós estivermos, no nosso trabalho, seja onde for, nós adorarmos a Deus, cantarmos,
abençoarmos o próximo, como ainda hoje nós fizemos. Eu fui abençoado, eu quero deixar este, e é um milagre que nós temos que contar, amém. Eu fui mudar os pneus do meu carro, mudar de trás para a frente e frente para trás, porque eles já estavam um bocadinho comidos. E foi interessante, estava lá um monte de gente, eu cheguei ali, olha, eu queria mudar, ele até meteu-me calibragem nas rodas, teve que pôr novos chumos, chama-se chumos, teve que pôr novos chumos, meteu um novo ar, teve que pôr mais ar nos pneus. Eu agarrei e disse assim, olha, eu quero pagar, quanto é que é? Ele disse, vai-te embora, obrigado. E eu fiquei assim, vão-me embora? Ele disse, sim, vai-te embora, podes ir, porque tu tens vindo aqui e eu só fui lá uma vez, fui por lá aquela vez os pneus. Eu agarrei, o que é que Deus tocou no meu coração? Abençoa a vida dele. Eu agarrei e disse, olha, Deus te abençoe. Ele parou, olhou para mim, obrigado. Às vezes basta isto, amém? Então Deus está no controle em todo o tempo, amém? Em pequenas coisas, em grandes coisas, Deus está ali, Ele está lá à frente, amém? E isto nós vimos. Ele foi um grande músico, ele fez grandes instrumentos, ele foi um grande guerreiro, amém? E também fez os salmos. Davi foi um dos maiores líderes de sempre. Uniu a nação de tempo de crise. Ele uniu a nação de tempo de crise. Conquista uma lealdade impressionante daqueles que o cercavam. Ou seja, ele criava e ele era leal, ele era fiel, e mesmo aqueles que o cercavam, ele era fiel, era permanente, amém? Apesar de todas as suas grandes realizações, cometeu erros também. Nós conhecemos os erros que ele teve, amém? Ele também cometeu erros, praticou ações de desgraça, degradantes também, tais como adultério e homicídio. E nós sabemos que ele também ele tomou homicídio e também teve adultério com uma mulher, amém? Mas existia algo nele, eu queria que vocês ouvissem isto, existia algo nele que sempre fez vir de cima um grande coração, cheio de sensibilidade, a sua fé e o seu relacionamento com Deus, amém? Mesmo ele falhando, e isto fica um exemplo para nós, mesmo ele falhou, ele cometeu adultério, ele também cometeu homicídio, e estamos a falar que são dois pecados enormes. O pecado não tem tamanho, ok? O pecado é todo igual, o pecado é pecado. Mas nós vimos, e aqui ele nos ensina, e isto é interessante, nós vemos a sua fé e o seu relacionamento com Deus, a sua inclinação se ele se arrepende. Ou seja, o arrependimento. A sua intimidade, a sua fé com Deus, houve um arrependimento. Naquele momento houve um arrependimento. Ele arrependeu-se para ser também, ele se humilhou, diz aqui, ele se humilhou para valorizar também os outros. E nós temos que ter essa intenção. Davi agarrou, inclinou-se e se arrependeu. E ao partir do arrependimento, há também perdão sobre os seus pecados. Amém? E daí vimos o amor de Deus novamente sobre a vida dele. De todas as coisas que se podem ser ditas sobre Davi, é um testemunho que foi um homem segundo o coração de Deus. Amém? Nós sabemos, e a Bíblia nos ensina, que Davi foi... Agora repare, eu queria parar aqui um tempo. Nós acabamos de ler que ele tomou homicídio e adulterou. Mas diz também de repente que ele se arrependeu. E depois a Bíblia diz que o seu maior testemunho foi que ele é um homem segundo o coração de Deus. Porquê? Pela intimidade que ele tinha com Deus. Amém? Houve um arrependimento e ele quis novamente voltar, ele quis novamente estar na presença de Deus. Porque ele sabia, ele era um dos únicos que sabia o que era estar na presença de Deus. E é isso que Deus ainda hoje quer fazer em nós. Para nós aprendermos a saber estar na sua presença. Amém? Então tem que haver também uma persistência. E isto é fantástico quando vocês começarem a perceber que cada pedra fala de tudo isto. É preciso sermos também persistentes. Não podemos desistir logo. Temos que continuar a persistir. Amém? Então ele era segundo o coração de Deus. Um homem que
parecido com Deus na sua maneira de ser. Uau! Um homem que é parecido com Deus na sua maneira de ser. Alguém que tem um coração tão próximo de Deus que torna-se parecido ou semelhante a Ele. E eu digo, vale a pena conhecer a vida deste jovem. Amém? É um exemplo para nós. Vale a pena nós lermos na palavra de Deus, em 1 Samuel, toda a vida de Davi, para nós conhecermos a intimidade, desde o início de Davi até ao fim de Davi. Amém? Para nós vermos como é que Deus age. A Bíblia, se nós formos a ver a Bíblia, não fala, ou seja, fala sobre a vida deles, mas está-nos a ensinar como é que Deus age em nós. Amém? Como Deus agiu com Davi, é como Deus quer agir connosco. Como Deus agiu com João, como Deus agiu com Pedro, assim Deus quer agir connosco. Amém? E a gente tem que agarrar bem profundo isso. Então, Golias, agora vamos falar sobre Golias. Amém? Isto é só uma introdução, ok? Eu só quero chegar à introdução para todos nós entendermos, porque assim, se nós não entendermos a introdução e pegarmos na introdução, quando nós vamos falar das pedras parece que falta qualquer coisa. Então nós precisamos de entender a introdução, e eu desafio a vocês todos, amém? Lerem 1 Samuel toda sobre a vida de Davi, porque vai falar cada aspecto, cada caminhada que Davi caminhou, e é interessante para nós entendermos porque é que ele agarrou aquelas 5 pedras. Amém? Então, Golias. Agora vamos falar de Golias. Golias é um ameaçador. Golias era um guerreiro do exército dos filisteus, do povo de inimigo de Israel. Golias media cerca de 2,90 metros. Há traduções que dizem que é 3 metros. Eu tenho numa 3 metros, há outra que diz que é 2,90 metros. Mas pronto, também não é ali uma diferença. Sabemos que ele era um gigante muito alto, ok? De altura. Relata deste acontecimento. O relato deste acontecimento encontra-se no livro 1 Samuel 17, nós já lemos. É a história como Davi, com apenas 17 anos, sem treino militar. Ouçam, a vida deste jovem sem treino militar, com 17 anos, sem armas de guerra, derrotou um dos maiores, sofisticados e temíveis soldados, que era o Golias. Um jovem sem armas daquele tempo, porque aquelas armas ele não tinha capacidade para vestir aquelas armas, porque ele não era treinado, ele não era militar. Essa é a verdade. Ele era o quê? Um pastor. Então nós precisamos de entender como é que Deus trabalha na vida deste jovem. Sem dúvida, um dos picos mais altos do maravilhoso livro que está na Bíblia fala sobre isto de Davi. Quem não gosta da coragem do jovem rapaz chamado Davi? Quem é que não gosta desta coragem? Eu gosto imenso da coragem deste jovem. Quem não gosta da paixão por Deus, pelo povo e por uma causa nobre que ele narra, que a Bíblia narra? Quem é que não gosta? Eu gosto, eu vou ser sincero, eu gosto da paixão de Davi, porque vimos em todo o tempo Davi era apaixonado por Deus, ele queria em todo o tempo estar na presença de Deus. Então isto nos mostra que nós devemos ter também uma compaixão, um amor interno por Deus. Amém? Quem não gosta da pedrada, eu gosto mesmo desta tradução, quem não gosta da pedrada certeira de Davi que atirou contra a cabeça de Golias? Eu gostei, porque foi só uma pedra, e aquela pedra fez toda a diferença. Amém? Eu cada vez que vejo, nós estamos a ver, e vocês já leram na palavra de Deus, que Golias, ele estava tudo armado, ele tinha um capacete, ele tinha tudo, ele estava tudo armado, e aquela pedra foi certeira, tal, ali no meio dos olhos, foi certeira, tal, encaixou, e foi o suficiente para fazer um Golias cair. Amém? Então eu gosto muito da pedrada que Davi acertou com toda a força. Amém? Lá está, foi usado pelo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores,
o Senhor de todos os exércitos, e nós sabemos, está escrito na palavra, eu venho em nome do Senhor de todos os exércitos. Assim disse Davi. E foi Deus que foi com Davi. Amém? Então, quem não gosta da vitória impressionante e encerrada que está escrita em 1 de Samuel? Amém? Eu gosto muito, porque nos faz crescer e entender como Deus age connosco. Quem gosta do gigante maldoso e que é tão mau, chamado Golias? Que pergunta, né? Ninguém gosta dos gigantes. Eu não gosto dos gigantes. E é aí que nós vamos começar a entrar. Amém? É certo que ninguém gosta dele, ninguém gosta do Golias, mas é suposto ser assim, ok? É suposto nós não gostarmos neste caso, dos gigantes da nossa vida. E vocês vão começar a entender. É suposto nós não gostarmos, e nós normalmente nunca gostamos dos gigantes que aparecem na nossa vida. Mas, no entanto, sem gigantes como Golias, perdia o seu brilho. A vitória de Davi perdia o seu brilho. Amém? Se não houvesse um Golias, a vitória de Davi perdia o seu brilho. A vitória não era tão importante. Amém? A vitória de Davi não era tão importante. Seria apenas uma normalidade. Uma coisa normal. E não era preciso um Davi ser usado. Amém? Então, se em vez de um gigante, o que tivéssemos no campo de batalha fosse uma formiga, ouça o que este exemplo. Se em vez de um gigante que tivesse no campo de batalha fosse uma formiga, em vez de ter sido um herói, Davi teria sido uma fraude, um engano. Era ou não era? Em vez de um corajoso, seria um covarde. Se fosse o Davi a lutar contra uma formiguinha, a gente vê uma formiguinha, toda a gente podia ser guerreiro como Davi. Qualquer um consegue ganhar uma formiga, não é? Então isto é um exemplo. Então nós temos que ser usados. Amém? Então, em vez de uma inspiração, seria uma andota. Em vez de ser uma inspiração, seria uma andota. Isto é uma lição para todos nós. Quantas vezes lamentamos, e ouçam agora com atenção, quantas vezes lamentamos os gigantes que ameaçam a nossa vida? Isto é uma pergunta. Quantas vezes desejamos que não sejam tão grandes os gigantes da nossa vida? Quantas vezes? Mas porquê? Nós às vezes não dizemos, mas porquê vem isto? É só dizemos, mas porquê tem que acontecer comigo? Esses são os gigantes. Quantas vezes nós lamentamos isso? Tão ameaçadores, tão fortes, tão difíceis de derrubar. Quantas vezes nós dizemos isso? É ou não é? Mas ouçam, mas são eles que puderam fazer de nós vitoriosos. Amém? São estes gigantes que nos puderam fazer de nós vitoriosos. Se não houvesse gigantes na nossa vida, a vida não tinha sentido. Amém? Eu ainda hoje falava, até que foi com a minha família, e dizia uma coisa muito interessante que Deus vinha a falar no meu coração. Deus está em todo o universo. Amém? Deus está em todo o universo. Deus está em todo lugar. Deus é Deus. E Deus é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai, é o nosso protetor, é o nosso Senhor da nossa vida. E Ele já está lá à frente daquilo que nós devemos fazer. Reparem, eu dizia isto à minha família. Quem é que criou Satanás? Deus. Então não há nada que esteja fora do controle de Deus. Então, ou seja, Deus teve que criar estes gigantes. Eu acredito que Deus deixou criar estes gigantes porque tudo já estava no que a gente ouviu na outra reunião da Tatiana, no propósito e nos planos de Deus. Amém? Deus não quer que a gente sejamos máquinas. Não. Mas que a gente sejamos livres. Que a gente possa ter decisões. Amém? Deus quer que a gente... Então, mas Deus quer que a gente reconheça que Ele é o Senhor da nossa vida,
que Ele é o nosso Senhor, é o nosso protetor, é o nosso pastor, é o nosso Pai querido, que criou todas estas coisas maravilhosas que nós temos, mas também deixou criar os gigantes para que nós possamos aprender a andar sempre na sua presença. Amém? Para que a gente não fuja do caminho do Senhor. Então tudo está no controle de Deus, tudo. Porque se nós formos a ver na palavra de Deus, quando nós estudamos Davi, se nós formos a ver, Davi andava sempre na presença de Deus. Mas se Davi em algum momento se duvidasse e se deixasse andar na presença de Deus, ele não era vitorioso. Ele não ganhava esta batalha. Ele não tinha coragem de agarrar naquela funda e ir ao junto do rio, agarrarem-se em pedras. Ele não tinha coragem. Ele era capaz de, mal via aquele gigante, e qualquer um de nós, se estivermos fora da presença de Deus, se nós nos afastarmos da presença de Deus, basta vir, eu não digo um gigante, ouçam com atenção, basta vir uma formiga, a gente começa a pirar-se. Não sei se estão a entender. Mas se eu estiver na presença de Deus, amém, para o mundo, para aquelas pessoas que não conhecem Deus, essas pessoas vão ver os gigantes muito grandes, mas nós estivemos na presença de Deus, nós vamos ver os gigantes como uma formiga. Aquilo, como Davi, quem é este? Quem é este que vem desafiar? É ou não é? Quem é este que vem desafiar? Não é o povo de Deus. Este vem desafiar o povo de Deus. Vejam a coragem de um jovem com 17 anos. Quem é que tem aqui 17 anos? Tatiana, sei. Gostei. Nós também, já passamos por lá. Mas a realidade é esta. Um jovem com 17 anos era tão próximo de Deus. Reparem, antes de enfrentar um Golias, ele enfrentou um leão e um urso. Como é que é possível? É possível. Lá está. Porque ele em todo o tempo estava na presença de Deus. Ele em todo o tempo estava na presença de Deus. Amém. E isso é possível. Nós vamos encontrar muitos gigantes. Nós não podemos esquecer que o Senhor está em todo lugar. E o Senhor está em nós. E nós estamos nele. Nós precisamos de eu, Senhor, eu sei que tu estás em mim. E eu quero estar na tua presença. Sei tu, Senhor, sei tu a dirigir. Seis tu, Senhor, da minha vida. Amém? Então nós entendemos isso. Aleluia. Então, ok. E então nós muitas vezes perguntamos, eles são tão fortes, tão difíceis de derrubar, mas são eles que nos puderam fazer de nós vitoriosos. Assim como 100 montanhas, ouçam este exemplo, assim como 100 montanhas, o piso é plano, neste caso o piso é plano, sem os gigantes da nossa vida, torna-se monótono. A vida torna-se monótona se nós não tivermos gigantes na nossa vida. Amém? Assim, o nosso potencial fica banal. Nós temos potencial, sabiam? Quem é que sabe que nós temos potencial? Amém? Nós temos potencial. E esse potencial que nós temos é para a manifestação da glória de Deus. Somente para a manifestação da glória de Deus. Amém? Então, nós temos que usar esse potencial, nós temos que usar todas as nossas forças, não com coisas vanas, mas com coisas que Deus quer que a gente faça. Deus quer que a gente se concentre todas as nossas forças para o seu potencial, para a sua glória. Amém? E foi isto que Davi era. Davi só agia segundo o que Deus mostrava. Deus mandava, Deus mostrava, ele agia. Amém? Então, é bom nós entendermos isso. Se não houvesse gigantes na nossa vida, a nossa vitória não passava de uma canção. Ficou giro, não ficou? A nossa vitória não passava de uma canção. Uma canção inspirada. Uma canção. A nossa vitória era uma canção, mas não. A nossa vitória não é uma canção. E isso deve estar no nosso coração como uma fé. Sabemos quem Deus é em nós. As dificuldades não são a nossa maior dificuldade. Eu vou repetir. As dificuldades não são
A nossa maior dificuldade, e agora vamos começar a perceber aqui aquelas pedras, a nossa dificuldade é em aceitá-las e em enfrentá-las. Essa é a nossa maior dificuldade. O que é que entendeu? A nossa maior dificuldade é enfrentar, é de nós enfrentarmos as dificuldades que vêm sobre nós. Essas. Porquê? Porque nós muitas vezes temos medo de agir e vemos um problema e estagnamos. Ficamos assim. Não é isso que Deus quer. Deus deu-nos um potencial. E é esse potencial que Deus quer que tu ages na hora certa. E é isso que Deus nos ensina. Eu vos enchi, eu vos criei, porque é que Ele deu dons para a sua glória, ok? Ele nos capacitou, Ele a cada dia nos capacita, através do seu Espírito, Ele nos vem capacitando. Há coisas que eu cada vez mais estou a aprender e disse, uau Deus, eu não imaginava que eu conseguia fazer isto. Porquê? É Deus que me capacita. Então, ou seja, Deus capacita-nos como capacitou Davi. E é isso que precisamos de entender. Amém? Então, temos que guardar isso, que é enfrentar as nossas dificuldades. O problema não é um problema. Ouçam, o problema não é o problema. A nossa maneira de ver, eu vou repetir, a nossa maneira de ver, de pensar nele, de enfrentá-lo e de geri-lo. Esse é que é o problema. O problema é da maneira que nós vimos o problema, de saber como é que eu vou gerir este problema. Esse é que é o maior problema. Mas se nós estivermos na presença dele, o próprio Espírito Santo nos capacita e nos dá sabedoria para saber enfrentar o problema. Então nós temos que entender, e eu tenho aqui este ponto, quando eu li este livro, para mim foi chaves muito importantes. É que nós, na primeira crise que nós encontramos na nossa vida, começamos logo a ficar com falta de ar. Não, calma. Se tiveres que estar parado, para. Mas pede a Deus. Pede a Deus. Eu estou a enfrentar um problema. Estou a enfrentar uma crise. Senhor, dá-me sabedoria. Senhor, lá está a intimidade. Eu acredito, eu vou dar aqui um entre aspas, eu acredito, quando apareceu o primeiro, ou o leão, ou o urso, na vida de Davi, ok? Eu acredito que ele ficou naquele tempo um bocadinho congelado. Mas a presença de Deus era tão grande com ele, que Deus deu-lhe sabedoria de derrotar e matar aquele urso e aquele leão. Reparem, e é isto que Deus quer fazer em nós, que nós não entramos em crise, não devemos entrar em crise, mas cada problema sabemos resolver, que na presença de Deus. Paizinho, Tu és o Senhor de todas as coisas. Pai, estou a passar este problema, dá-me sabedoria para enfrentar o problema. O problema é que nós fugimos do problema e nós temos que aprender a enfrentar o problema. Só assim é que vamos ser vitoriosos, ok? Só assim é que vamos ganhar a guerra, a batalha. Só assim é que nós vamos ganhar sobre os gigantes da nossa vida. Amém? Então é isso, temos de saber enfrentar todos os problemas. Não é a vida fácil ou ausência de dificuldades que possibilita o nosso sucesso. É o contrário. Procuras na história os grandes vencedores, ouçam com atenção, se tu procurares na história os grandes vencedores, eles destacaram, foram aqueles que passaram pelas maiores diversidades, ou os maiores problemas. Destacou, eles destacaram mais, todos estes que nós vimos, Pedro, João, outros, estamos a falar de Davi, Moisés, muitos deles, Noé, mesmo quando estava a construir aquela arca, toda a gente zombava sobre a vida dele, toda a gente gozava, toda a gente fazia, mas eles eram, não, o Senhor disse, o Senhor diz, o Senhor diz, eles estavam ali fiéis ao Senhor.
E eles, se nós formos a ver, em toda a história era preciso aparecer estes gigantes na vida deles para eles enfrentarem e ganharem. E agora tenho aqui uma vitória à pedrada. Eu gosto mesmo disto. Uma vitória à pedrada. A vitória de Davi foi à pedrada. Porquê à pedrada? Fica aqui a pergunta. Porquê que Davi ganhou à pedrada? Não foi nada construído por mãos de homens. Boa. Gostei dessa. Não foi nada construído por mãos de homens. Bom raciocínio. Mais. Era com aquilo que ele sabia trabalhar. Porquê que os pastores daquele tempo andavam com uma funda, andavam com um cajado? Para quê? Para afastar todos os animais. Então Davi foi com aquilo que ele tinha. Porque se nós formos a ver nas Escrituras, fala que o rei Saul agarrou e quis vestir a sua armadura de Davi. Quando Davi vestiu a sua armadura, aquilo era tão pesado que ele não se aguentava. Não é? Mas aqui que nos mostra, Davi disse, não preciso nada disto. Eu parece que estou a pôr na vida de Davi. Não preciso nada disto. Eu para enfrentar todos os problemas, porque Davi lembra-se, e é aqui que eu quero também chegar a vocês, que chegou ao meu coração também. Davi lembrou-se como é que ele enfrentou um leão, como é que ele enfrentou um urso, e foi à maneira que Deus usou como ele é. Agora reparem, é a mesma coisa que Deus quer fazer de cada um de nós. A gente não tem que imitar, eu não tenho que imitar o Fran porque ele canta bem e vou cantar bem com ele. Eu não tenho que imitar a Tatiana porque ela toca bem o piano e eu não sei tocar, mas vou imitá-la, tocar. Não! É à tua maneira. Tu vais vencer os teus gigantes à tua maneira. Deus vai te capacitar da maneira que Ele te criou, que Ele te fez. E é assim que nós vamos vencer os nossos gigantes. Nós só vamos conseguir vencer os nossos gigantes à nossa maneira, com o instrumento, com aquilo que nós temos, com aquilo que nós fomos chamados. É assim que nós vamos vencer a pedrada. Neste caso, ele venceu a pedrada, amém? Então, Davi ganhou a pedrada porque ele era um pastor. E ele afastava os animais naquele tempo, eram assim. E então, como ele já estava tão habituado, eu faço ideia, na serra deve haver montes de animais, então mais naquele tempo, não é? E então, ele já estava habituado a treinar, ele já estava habituado. Mas ele sabia, acima de tudo, quem era Deus na vida dele. E ele já tinha experiência daquilo que tinha ganho quando enfrentou aqueles animais. Então ele sabia, se o Senhor capacitou-me para ganhar sobre aqueles animais, um urso, um leão, quanto mais um homem destes, que está a zombar ou a gozar a vida de Deus. E nós não devemos deixar, e ouçam com atenção, nós não devemos deixar qualquer pessoa falar mal de Deus. Olha, cala logo, manda logo calar essa boca, cala essa boca, não sabes o que dizes. E eu não aceito que tu digas mal de Deus, porque Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Pai. Amém? E então foi isso que Davi fez. Viu que Davi viu que o gigante estava a gozar, a enfrentar o povo de Deus. E ele viu que aquele povo de Deus estavam cheios de medo. Porquê? Eles estavam paralisados. Amém? Um dos detalhes impressionantes na vitória de Davi sobre o gigante Golias foi o facto de ter vencido com uma funda e uma pedra. Porquê é que Davi enfrentou desta maneira? O rei Saul bem tentou dar-lhe armaduras, as melhores armas de enfrentar um grande gigante. Mas Davi entendeu que não podia derrotar Golias com aquelas armas. Por várias razões. Primeiro, eu queria que vocês guardassem estes 3 destaques. Primeiro, porque não era genuíno, ele não era soldado, ele era um pastor, como nós falamos. Em primeiro lugar, ele não era um soldado, ele era um pastor. Então ele viu que não podia ter com aquelas armas, não podia ser aquelas armas. Amém? Davi entendeu que não poderia vencer tendo ser o que era. Ele só podia vencer ser com aquilo que era e não com aquilo que ele não era. Então, tantas pessoas ainda não perceberam isso. Procuravam ser ou aparentar o que não são.
muitas pessoas procuram ser aquilo que não são, mais falando assim, para ver se de alguma forma podem alcançar os seus sonhos ou vencer os seus dilemas. Segundo ponto, porque ele não estava habituado de usar a armadura e armas de um guerreiro. Por isso é que ele não enfrentou. Por isso é que ele não foi com aquela armadura. Ele não estava habituado a agarrar naquelas armaduras porque ele não era um guerreiro. Davi teve presente que para vencer o gigante precisava usar algo que lhe fosse familiar, algo que lhe usasse e ficasse bem. O que é que era de familiar? Ninguém vence a tentar fazer como os outros fazem. Foi aquilo que eu acabei de falar. Ninguém vence a tentar fazer como os outros fazem. Precisamos fazer algo que tem a ver connosco, com a nossa maneira de ser, com os nossos dons que Deus nos deu. A vitória é o resultado de um esforço continuado. A vitória é um resultado de um esforço. Tem que haver esforço para teres vitória. Amém? Então, a vitória é um resultado de um esforço e perseverante antes do dia da luta. Tem que haver estas duas coisas. Esforço, tens de ser perseverante antes da luta. Se nós não treinarmos, se nós não estivermos, nós não vamos vencer. Amém? Às vezes temos que tocar bem, não é? Porque é que a gente ensaia? Para melhorar. Então tem que haver esforço, tem que haver dedicação. E foi isto. Nós só vamos ganhar se nós dedicarmos com esforço, com dedicação. Quem não para se preparar, para quando devia avançar. Eu vou repetir. Quem não para se preparar, para quando devia avançar. Conseguiram entender isto? Quem não para quando nós devíamos de parar, mas só para quando devia de avançar. Isto é a mesma coisa quando cai um sinal. O sinal cai vermelho e o Bruno avança. E a Ruth começa a arrancar com o Bruno. Eu disse que era para parar, não disse que era para avançar. É o contrário. Mas quando cai o sinal verde, é para avançar. A gente até cala a boca. Até cala. Até faz assim. E eu, já passaste o vermelho. Pronto. Então isto foi uma lição para mim. Eu confesso, não dizia, confesso. Mas é mesmo isso. Isto era uma maneira de nós entendermos essa parte, que é muito importante. A vitória é resultado de um esforço, nós já lemos até sobre isto. Vencer. Uau, vamos a isto. Terceiro, Davi compreendeu que a vitória não vem de armas, mas vem de Deus. Uau, vou repetir. Davi compreendeu que a vitória não vem das armas, mas vem de Deus. E é essa vitória que tem que vir a nós. Nós só vamos vencer os nossos gigantes, não é com os bens materiais, não é com as armaduras, mas é com a sabedoria de Deus, que Deus nos dá a cada dia. Mas para isso, Davi entendeu isso, porque ele caminhava todos os dias com Deus. E é isso que tem que estar no nosso coração, amém? Temos que entender esta mensagem que Deus hoje está a trazer ao nosso coração. Vencer aquele gigante não dependia de armas poderosas, mas de uma fé simples num Deus poderoso. Uau! Podemos? De uma fé simples e num Deus poderoso que Ele é. Davi venceu porque confiou em Deus, dependeu de Deus e aliou-se, eu aliei-me a Deus. Então Davi só venceu porque confiou em Deus e aliou-se a Deus. Deus, o que é que queres que eu faça? Deus, como é que eu vou agir nesta circunstância da minha vida? Deus, mostra-me. E Deus vai capacitar. Eu vou ser sincero, a gente já falou aqui uma vez da Tatiana dizer que lá na escola enfrentou, falou de Deus. Eu vou ser sincero, já disse isto a ela. E eu fiquei, uau! E eu que gosto de ir para as ruas e nós, se Deus quiser, vamos começar a evangelizar, Deus quer que sim. Esses vão ser os nossos maiores gigantes. Reparem,
Agora tu saís daqui e dizes assim, agora vais sair daqui, não te esqueças quando fores para casa, a pessoa que encontrares, falaste de Jesus. O Simão não está aqui, mas quando o Simão me mandou uma mensagem dizer que não ia estar hoje porque ia passar este dia com o seu amigo na casa dele, algo que Deus trouxe ao meu coração logo foi, então diz a ele, se ele vai estar na casa do seu amigo, diz-lhe a ele para falar de Jesus. E eu agarrei desse toque, então olha, Simão, sê a luz na vida do teu colega, naquela casa, e fala de Jesus. E ele disse assim, ainda ontem ele estava aqui na reunião e disse assim, boa. E é verdade. Então, nós temos que enfrentar os nossos gigantes assim. E eu acredito que nós vamos enfrentar estes gigantes e vamos ter fruto sobre os gigantes que nós vamos vencer. Amém? Então é isso que Deus quer nos mostrar. Uma fé simples num Deus poderoso. Amém? E é isso. Por isso que Ele disse, venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tens afrontado. Disse assim. Foi assim que Davi enfrentou aquele gigante. Eu venho, ele disse mesmo, venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado, a quem tu tens desafiado. Ele sabia, eu estou aqui, eu estou aliado a Deus e sei que Deus vai me usar. Amém? Se alguém quiser abrir e guardar, está aí em 1 Samuel 17:45. E isso fez toda a diferença. Tornou o mais fraco no mais forte. Ouçam bem. Isso fez toda a diferença. Tornou o mais fraco. Aos olhos dos homens nós víamos que ele era o mais fraco. Então tornou o mais fraco no mais forte. O mais pequeno no mais poderoso. O mais inexperiente no vitorioso. Ele foi vitorioso. Aonde ele não tinha experiência. Mas Deus capacitou e Deus fez ele ser vitorioso. Então é isso que Deus quer mostrar-nos a nós hoje. Amém? O improvável acontece, o impossível ocorreu. Davi venceu. Amém? O improvável aos nossos olhos era improvável ganhar. Era improvável vencer aquele gigante. Mas o impossível ocorreu. O impossível, Deus pode todas as coisas. Aos nossos olhos é impossível de acontecer isto. É impossível eu olhar agora aqui para o Arthur e dizer assim, o Arthur vai vencer um homem de 3 metros. Quem é que quer apostar? Apostavam todos para onde? Quem fosse de apostadores, apostavam para o gigante. O Arthur, rapaz jeitoso, bonito, mas não tem músculo suficiente. E a realidade... Mas, ele se for cheio do Espírito Santo de Deus, eu acredito que ele diz assim, olha, mas estás a enfrentar, eu parece que estou a ver o Arthur encostar a cabecinha ali, às pernas dele, não é? Só podes encostar às pernas dele. Olha, tu estás a enfrentar, mas não sabes a quem estás a enfrentar. E é esta coragem, e é esta fé que Deus quer em nós. E é essa fé que nós vamos vencer todos os gigantes da nossa vida. Amém? E é isso que nós precisamos também trazer. Ele foi vencedor, Davi foi vencedor porque ele foi usado por Deus. Amém? Vencer aquele gigante não dependia de armas sofisticadas e poderosas, mas de uma fé simples, um Deus poderoso. Amém? As pessoas hoje, independentemente das suas religiões, e eu tive que tirar este apontamento e foi, se eu não me engano, foi hoje. Eu era para terminar aqui para depois nós chegarmos, mas eu tive que tirar isto. As pessoas hoje, independentemente das suas religiões, lamentam, paralisam, fogem dos seus beliefs porque não confiam em Deus. Uau! E hoje nós temos isso na nossa igreja também. Não só na nossa igreja, em todas as igrejas, em todo lugar. Nós muitas vezes não vencemos os nossos gigantes, porque não confiamos, basta só confiar. Não confiamos no Deus poderoso que nós temos. Então, a primeira coisa que começam a alimentar, a primeira coisa que começam a fugir, paralisam-se. Porquê? Porque não confiam num Deus poderoso. Nem sempre crer em Deus é sinónimo de confiar nele. Uau! Epá, este livro para mim foi poderoso. Eu vou repetir esta palavra para nós entendermos.
Nem sempre crer em Deus é o sinónimo de nós confiarmos. Confiar é uma coisa, crer nele, que Deus existe, é outra. Então nós temos que confiar. Amém? Nós precisamos de confiar e crer no nosso Deus poderoso. O que significavam cheios de medo do Golias, acreditavam em Deus, até estavam a orar para que Deus derrotasse. Era ou não era? O povo acreditava em Deus, até orava para que derrotasse aquele Golias, mas não eram movidos pela confiança, eram movidos pelo medo e pela dúvida. Ei Pai, isto é poderoso. Eu queria só deixar aqui uma parte. Deus tem tocado no meu coração que hoje nós não recebemos muitos milagres na nossa vida por causa destas duas coisas. Diz que eu falei aqui de medo, porque nós vimos o problema e começamos a ter medo. E o segundo ponto é dúvida. Nós não podemos duvidar. Se Deus disser, eu posso todas as coisas, então, se Ele te capacita para poder todas as coisas, porquê? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se é Deus que te fortalece, é Deus que te capacita para tal, não tenhas medo. Confessa a palavra. A irmã Piedade falava na sexta-feira e foi um tempo maravilhoso. E que ela dizia mesmo, Deus falou ao coração dela, que ela deixou de falar sobre cura. Falar a palavra. Se Deus, falar mesmo que está escrito sobre a palavra. Quando a gente diz, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ter confiança naquilo que Deus está a dizer. Se Deus diz, se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, e que Ele vai guiar em pastos verdejantes e águas tranquilas, e mesmo que eu passe pela sombra do vale, o vale da sombra da morte, nada temerei. É isto que tem que acontecer em nós. Nós temos que pôr isso no nosso coração. Eu não vou temer, porque eu sei que Deus é comigo. Deus capacita, Deus pode. E é isso que tem tocado no meu coração. Então, estes homens não conseguiram, porque tinham medo e eles duvidavam. A Bíblia diz, não pense tal homem, ouçam bem, não pense tal homem, isto está em Tiago 1:7, podem abrir se quiserem, para confirmar. Tiago, capítulo 1, versículo 7, que diz, não pense tal homem o que duvida que receberá do Senhor alguma coisa. Não pense a Tatiana receber alguma coisa de Deus se ela própria duvidar daquilo que Deus está a dizer. 1:7. Amém? Alguma tradução diz diferente? Eu acho que não, né? Acho que aí diz igual, não é? Eu vou repetir. Não pense tal homem o que duvida que receberá do Senhor alguma coisa. E então a dúvida não pode estar no nosso coração. Nós não podemos ter dúvida no nosso coração. Nós não podemos ter medo. Amém? Não tenham medo, porque Deus é connosco. E então, chegamos à primeira pedra. Isto era só uma introdução. E a primeira pedra só vou deixar aqui um bocadinho, porque eu queria que todos pudessem participar, porque agora começa a ser mais fervoroso. Primeira pedra, rejeição da mediocridade. Quer dizer o quê? Pessoa que tem pouco mérito. Pessoa que tem pouco mérito. Davi agarrou naquelas pedras tudo aquilo que achavam sobre Davi. Reparem que Davi não teve medo. Davi foi tão encorajado, Davi tinha uma fé enorme sobre Deus, que ele podia agarrar numa pedra, mas a fé dele, a coragem dele tão grande sobre Deus, daquilo que Deus capacitava, daquilo que Deus estava a trazer sobre o seu coração, aquilo que Deus movimentava no seu coração era tão forte, que ele agarrou em 5 pedras, mas reparem, bastou uma, mas ele agarrou nas 5, e estas 5 têm muito significado. E é nisto que vocês agora repararam, só uma pedra fala sobre uma pessoa que tem pouco mérito. Então ele rejeita, ele leva essa pedra para rejeitar na sua vida as pedras que Davi vai mandar.
tem a ver com o que nós temos que rejeitar na nossa vida para ser vitoriosos. Aqui fica uma deixa que é maravilhoso. E é isto que nós precisamos de entender. Então, acreditar que Davi agarrou em 5 pedras para rejeitar toda a mediocridade. Há pessoas hoje que contentam-se, ouçam bem, há pessoas hoje que contentam-se com níveis baixos de existência de vida. Nível baixo. Está bom. E é isto que Deus quer começar a mostrar a nós. Desde que isso não exija da pessoa de muito esforço. Há pessoas que preferem andar assim. A linguagem da mediocridade é uma chega. É uma chega. É uma atitude de consumo em vez de produção. E isto nós temos que ter uma atitude de quê? De produção. E não uma atitude de consumismo. Então aqui nós vamos começar a entender o que é que nós, como filhos de Deus, nós temos que ter. Este livro está fantástico. Nós temos que ter. É uma atitude de produção, de agir, de fazer, e não uma atitude de eu quero, e assim está bom, eu estou a receber. Ao falar de mediocridade, daquilo que eu estava a falar de uma pessoa que tem falta de existência, é o quê? Uma pessoa que para ela está tudo bem, tudo banal, uma pessoa que se senta bem ao culto e nós todos devemos servir ao Senhor, amém? Nós devemos ter, lá está, produção. E há pessoas que assim está bom e não querem produzir. E isso é uma atitude que Deus quer mudar no nosso coração. Então é importante nós entendermos que esta primeira pedra, nós precisamos de atirá-la. Amém? E eu só estou mesmo a terminar, só estou a deixar aqui uns pontos. Este também é bom. De escassez em vez de plenitude. De acomodação em vez de sacrifício. De conformação, de estar confortável, em vez de transformação. Eu tenho que ter uma atitude de ser transformado, em vez de ter uma atitude de conforto. Eu estou bem assim, está ótimo. Não, nós nunca podemos estar bem. Nós devemos querer sempre mais. Porquê é que nós devemos? Eu li este livro dizia uma coisa fantástica. Nós devemos pedir a Deus sempre que nos encha mais da sua presença. Deus, enche mais da tua presença, enche mais do teu Espírito Santo. Eu quero ser cheio por ti, quero ser usado por ti. Nós devemos pedir isso na nossa oração. Para quê? Para que Deus faça e a nossa alma seja transformada. Ou seja, Deus está a dizer que tu não podes ser, reparem, naquilo que Deus nos mostrou, não estar num conforto, mas estarmos numa transformação. Nós devemos desejar todos os dias ser transformados por Deus. E é isso que Deus quer nos mostrar com a primeira pedra. Nós devemos desejar ser transformados. As batalhas da vida são ganhas com as nossas atitudes, com a nossa atitude, antes de chegarmos ao campo de batalha. Vou repetir, as batalhas da vida são ganhas com as nossas atitudes antes do campo de batalha. Refiro-me a decisões, refiro-me a prioridades, refiro-me a compromisso, refiro-me a crescimento pessoal, refiro-me em relacionamentos. Já viram o que é que Deus está-nos a mostrar? A tua gente tem que mudar. Quando eu li este livro, eu disse assim: Senhor, desmonta-me todo, porque eu só tenho defeitos. Essa é a realidade. Então eu tenho que ter uma mentalidade que quer ser sempre transformado. Como é que nós vamos ser sempre transformados? Pergunto eu. Agora o que é que vocês falam? Como é que nós vamos ser sempre transformados? Buscando Deus. Como? Através da palavra e na oração. Oração, intimidade. Palavra, transformação. E é isso que nós precisamos.
todos os dias, para vencer todos os nossos gigantes. Esta é a primeira pedra. Nós temos que atirar a primeira pedra. Amém? E fogo, o Senhor é tão bom. Tudo isto demonstra rejeição de mediocridade. Uma preparação, ouçam, uma preparação para seres vencedor. Eu vou repetir, tudo isto demonstra rejeição de mediocridade. É uma preparação para seres um vencedor. Estou mesmo a terminar. David rejeitou por completo esta atitude e por isso tomou a iniciativa de enfrentar o gigante. Quando todo o exército estava acomodado, ouçam, quando todo o exército estava acomodado e acovardado com medo. Por isso, não levou uma ou duas ou 3 pedras. Davi levou 5 pedras, porque entendeu que a vitória é conseguida quando damos o máximo. Ouçam, quando damos, a vitória é conseguida quando damos o máximo, o nosso máximo, quando nós nos esforçamos ao máximo e quando nós esperamos, também temos de saber esperar o máximo. Terminamos a primeira pedra. Então nós temos que entender, esta palavra eu quis mesmo terminar. A 5ª pedra, ele não pegou nenhuma, nem 2, nem 3, mas pegou em 5 pedras. E ele quer nos ensinar com isto. Entendeu que a vitória ele conseguia quando damos ao máximo, nós damos o nosso máximo, quando nos esforçamos ao máximo e quando esperamos ao máximo. Às vezes há atitudes na nossa vida que a gente quer para ontem, mas Deus quer nos ensinar para o amanhã. Nós temos que esperar pelo amanhã. Amém? Muitas vezes nós temos que entender, Deus quer o nosso máximo, o nosso melhor é para Deus. Davi ganhou aquele Golias porque deu o seu máximo. E o seu máximo vocês viram, ele agarrou nas 5 pedras. Ele podia ter agarrado num. A confiança dele com Deus era tão grande que ele podia agarrar num e dizer assim: não, uma basta para eu vencer. Mas não, aquelas 5 pedras tinham um significado. Aquelas pedras eram para ele mostrar. Por exemplo, eu vou-vos dar aqui, Deus é mesmo bom, está mesmo a mostrar agora uma coisa. Então porquê é que Deus ficou no coração de Davi para cortar a cabeça ao Golias? Porquê é que Davi cortou a cabeça ao Golias? Não bastava ter a mandado a pedrada, ele ter caído e vencia. Venceu. Mas porquê? Pergunto. Queres dizer? Não havia volta a dar assim. Não havia volta a dar. Só foi um milagre. Sim, não havia volta a dar, exatamente. A cabeça também tem um significado. A cabeça tem um significado. Mostrar que aquele caminho foi mais que vencedor, porque tinha um Senhor de todos os exércitos. Ele levantou a cabeça a dizer: aquele homem que era tão grande já não era mais grande. Reparem, uma coisa que eu quero vos dizer para terminar: o nosso Deus é maior que todos os gigantes. Maior que todos os gigantes. Nós temos a maior arma, que é Deus na nossa vida. É o nosso Pai. E é Ele que está à frente de todas as coisas. Então, seja o que nós formos passar, jovens, vocês que vão entrar agora na escola, vão ter novos desafios. Nós que estamos a trabalhar, vamos ter todos os dias novos desafios, novos gigantes que vão vir. Mas Deus disse que agora no fim, dá o teu máximo. Dá o teu máximo no melhor para glorificares a Deus. Amém? Devemos dar o nosso máximo, o nosso melhor, o nosso esforço, mostrando Deus com as nossas atitudes, com o nosso falar, mas também darmos o nosso máximo em saber respeitar o próximo. E se nós sabemos esperar, nós vamos ser mais que vencedores. Deus vai dizer à altura certa. Se vocês virem num campo de batalha, os soldados estão lá à frente. Quero-vos mostrar, os soldados estão lá à frente. Normalmente num campo de batalha há sempre um que é chefe, há sempre um líder. E ele está com a espada na mão, assim no ar. Ele
calma, calma, aguentem, guardem. E estamos ali todos. Eu sei porque já estive no exército. Então a gente estava sempre desejosos, começava logo a atirar no campo de tiro. Não é? E ele, calma, e a gente tinha que esperar. E quando ele via que era a hora certa, que era o quê? Onde a bala conseguia atingir o inimigo. Porque se nós fôssemos para o a gente mal via lá uma coisa a mexer, a gente atirava logo. E aquilo não tinha força. Então, Deus está no controle. Diz assim, calma, não é agora. Espera ao máximo. Espera ao máximo. Vai agora, avança agora. E quando Ele manda-nos avançar, o que é que a gente tem que fazer? Avançar o nosso máximo. Avançar com tudo o que nós temos. Amém? E é isso que Deus tem para nós. Amém? Espero que vocês tenham sido muito abençoados. Eu fui muito abençoado e estou a ser muito abençoado. Eu só quis trazer esta tradução de Davi, porque toda a gente conhecia a história de Davi, e ainda bem por isso, porque foi um grande guerreiro, e para mim, eu sempre gostei desde pequeno sobre esta história de Deus ter-se usado da vida de Davi. Ou seja, quer-nos mostrar que Deus, desde o mais pequeno até o mais velho, Ele quer usar a vida de cada um de nós. Amém? E Deus é Deus que nos capacita. Mas aqui que Deus quer nos mostrar como filhos de Deus, e ouça com atenção, é nos capacitar para o seu propósito. Reparem numa coisa, nós falamos na última reunião sobre propósito e plano. Reparem o que é que Deus está-nos a mostrar hoje. Está-nos a mostrar o seu plano. Há coisas que nós precisamos tirar da nossa vida e aprendermos agora. Reparem, Davi aprendeu com 17 anos. Há aqui jovens, tens 12, não é? 12, Deus quer começar já na Inês. Quer já começar no Arthur também, que é novo. Para quê? Para quando eles crescerem, serem como Davi. Serem guerreiros. Onde vão chegar lá, vão ser pessoas que vão saber enfrentar. Agora vocês veem o que o mundo, infelizmente, está a enfrentar, não é? Nós sabemos que o Anticristo vai se levantar. E se nós não nos prepararmos na palavra de Deus, nos fundamentos de Deus, nós não andarmos como Davi, que caminhava todos os dias com Deus, se nós não tivermos uma intimidade tão grande, quando se levantar o Anticristo, como é que vocês vão vencê-lo? Como é que a igreja vai se erguer? Como é que a igreja vai se levantar? Vai falar no nome de Jesus? Então nós temos que começar agora. Nós começarmos agora e sabermos, ok, Senhor, Tu queres o meu máximo. Eu tenho que rejeitar aquilo tudo que não pertence a mim, tudo aquilo que acham que eu não vale nada. Foi o que aqueles achavam, que ele era um coitadinho, um fresadinho, ele não tinha força, nem força nem para vencer um homem daqueles. Mas ele disse, eu venho no nome do Senhor de todos os exércitos. Ele sabia quem era Deus na vida dele. E nós devemos dizer assim. Nós devemos de entender isto, amém? Eu digo-vos uma coisa, venham preparados para a próxima reunião que vai ser melhor ainda, porque a segunda-feira, a terceira e a quarta, a última então, eu já estou a terminar o livro, cada vez mais falem em fundamentos que nós precisamos ter na nossa vida, para nós termos atitudes de saber ser verdadeiros guerreiros e sermos verdadeiros vitoriosos. Nós temos aqui a placa na nossa igreja, vida vitoriosa. Nós só vamos ser vida vitoriosa quando nós vivemos plenamente o seu amor, a intimidade com Deus, e nós entendemos bem aquilo que Deus quer nos mostrar. Amém? Então aí nós temos que agarrar na sua palavra, estando com Ele. Amém? Então vamos terminar. Vamos estar-se de pé e a gente vamos levantar a nossa oferta, não é? Tatiana, tens uma música? Sim? Bora com força, com alegria, com ânimo. Amém? Ninguém está adormecido. Eu sei que muitos trabalham. Eu hoje não trabalhei. Mas trabalhei, mas caminhei muito. Amém. Repara, eu só queria, enquanto a Tatiana está a organizar, eu estou a experimentar coisas novas. Como assim? É interessante que nós, reparem, nós temos casais, como temos o André, a Miriam, o Fran, a Nai, temos o Diogo e a Ana, e a realidade é que eles estão a ter novos desafios na vida deles. Estão ou não estão? Estão a ter novos desafios, estão a aprender agora novos, estão a ter novos gigantes da vida deles. Estão ou não estão?
E eles vão ser um exemplo depois para vocês, vão ser um exemplo. E falar em testemunho, através de agora, quando nós começamos agora a falar das pedras, eu quero mesmo que vocês se levantem e falem sobre isto que Deus vem falar a vocês. Que é importante os testemunhos. O próprio Deus fala para nós testemunharmos. É importante. Eu digo-vos uma coisa. Eu hoje estou a experimentar coisas que eu não entendia naquele tempo. Eu dizia, mas porquê, Senhor? Mas hoje estou a entender que estou a passar estes desafios com os casais porque eu passei por eles. Ou seja, eu e a minha mulher, naquela altura, a gente, não aguento. A gente era como aquele povo, não aguento, mas porquê, Deus? Eu tantas vezes chorei. Eu, se tivesse dito, porquê não apareceu o livro mais cedo da minha vida? Mas a realidade é esta, mas porquê? Nós vamos aprender. Faz parte. Ouçam aquilo que eu vos disse. Faz parte. Os gigantes fazem parte da nossa vida. Nós não podemos assistir e ver os gigantes. Deus trouxe os gigantes à nossa vida porque faz parte. Porquê? Porque Deus tem um plano para todas as coisas. Deus tem um propósito para todas as coisas. Então nós vamos vencer este gigante, mas só com a glória de Deus, com a presença de Deus na nossa vida. Amém? Então vamos levantar a nossa oferta. Amém. Amém. Não há outra rocha. Amém. Amém. Deus está perto? Não, a Ruth está cansadinha. Eu sei, mas não. Amém. Vamos só ter um tempo de oração. Só terminar a nossa reunião. Amém. Eu espero que tenham sido muito abençoados. Eu sei que é tarde. Eu sei que nós tínhamos de ter. Ou seja, aquela introdução. Era necessário ver aquela introdução para nós entendermos como era Davi, como é que era Golias. Amém. Mas leiam sobre estas páginas, sobre Davi, sobre Golias, para também entenderem sobre o significado das 5 pedras. Amém? Então, vamos. Paizinho, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, ó Deus, de estarmos aqui na Tua presença, Deus. Nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, Pai. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, Pai, por todos estes ensinamentos, Deus, que Tu nos vens ensinar para nós darmos o nosso máximo, o nosso melhor para Ti, Senhor. Ó Deus, e obrigado, Jesus, obrigado porque Tu és Tu, Senhor, da nossa vida, és Tu que nos capacitas. Obrigado, Senhor, porque se não houvesse estes gigantes sobre nós, sobre a nossa vida, Deus, a vida não tinha sentido, nós não aprendíamos, nós não chegávamos à Tua presença. Ó Deus, e Tu tens um propósito e um plano para todas as coisas, Pai. Eu acredito em nome de Jesus, Senhor, que Tu nos queres fazer vitoriosos em nome de Jesus, para a Tua glória, para a Tua honra, Senhor. Nós queremos dar tudo para Ti e Tu queres nos fazer vencedores, Pai. Eu Te agradeço, Pai, por tudo que Tens feito na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, eu quero Te agradecer pela Tua palavra, quero Te agradecer, Senhor, porque Tu abençoaste estes jovens nesta noite,
Faz-nos, Senhor, estar mais perto de Ti. Faz-nos ter uma atitude como Davi, que em todo o tempo ele queria estar na Tua presença, a louvar-te, Senhor, a escrever novas músicas, a escrever salmos, Senhor, porque ele era segundo o Teu coração, Deus. Ele era cheio de Ti e ele, Senhor, oh Deus, queria ser movido pelo Teu Espírito Santo, Deus. Pai, eu te peço em nome de Jesus que Tu faças, Senhor, a Tua vontade, Pai, em cada jovem que está aqui nesta noite, Pai. Ó Deus, que Tu possas, Senhor, operar, que Tu possas trazer milagres sobre a sua vida, Pai. Que Tu possas, Senhor, ó Deus, mostrar os Teus planos para a vida de cada um, Senhor. Usa, Senhor, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, Senhor. Ó Deus, e nós te agradecemos porque és Tu, Senhor, que capacitas a vida de cada um que está aqui, Pai. E eu te peço, Senhor, e eu te louvo, Senhor, porque tudo é para Ti, tudo vem de Ti, Deus. Eu te louvo, Pai, porque eu sei que nós vamos ser mais que vencedores e que todos os gigantes vão cair por terra, Pai, em nome de Jesus, para a Tua glória, Pai. Ó Deus, ajuda-nos, Pai, a ser movidos pelo Teu Espírito Santo, a fazer a Tua vontade, a sermos, Senhor, a ter um coração, Deus, sensível a Ti, Senhor, a ter um coração amável uns pelos outros, Pai. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque Tu vais nos ensinar e nos vais mostrar a cada reunião, Senhor, ó Deus, a Tua palavra, o Teu querer. Ó Deus, e te peço, Senhor, que nos faças entender as Tuas Escrituras, nos faças, Senhor, andar segundo o Teu caminho, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Amém. Amém.